Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, nesse dia 11 de março de 2022. Graças a Deus, né? Estamos aqui em oração, em meditação, em vigilância, em sinceridade, em obediência à palavra, né, irmãos? Em fé, né? Em esperança. E amém, graças a Deus, né? Mais uma vez. Pois é, irmãos, ó, já avisei várias vezes, vou avisar mais uma, né? E talvez amanhã de novo, né? Para que todo mundo fique sabendo aí, espalhe aí para os irmãos. Então, domingo é o segundo domingo do mês de março. Então, nós vamos fazer o nosso ajuntamento lá no Acaracuzinho, naquela escola lá, na escola Zé Milton. Fica ali na Avenida Central. O muro lateral dela fica no muro central, certo? Ó, fica na Avenida Central. Ele está todo pintado lá, está lá escrito lá, Escola José Milton, bem bonitinho. Pintaram de novo lá. Tá certo? Então, vamos lá, né? Vamos aguardando. Era bom que os irmãos confirmassem a presença, né? Para que a gente possa também, né? Avaliar quanto de comida que a gente leva, né? Tá certo? Pois é, irmão. Então estamos aqui, fortes e firmes. Estamos vendo aqui alguns escritos apostólicos, né? Bíblicos, evangélicos, né? Dos profetas e dos apóstolos, onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Estamos vendo aqui algumas citações, né? Que os apóstolos fizeram com referência às filosofias da sua época. E não só da sua época, como as filosofias passadas e as futuras, né? Que iriam aparecer na igreja, levadas por irmãos indoutos, né? Não é isso? Irmãos indoutos que não se arrependeram de seus pecados, não creram, não se converteram e quiseram levar as suas opiniões particulares para dentro da igreja. E levaram, né? Tanto isso é verdade que eles se separaram da igreja e foram fundar aí as suas religiões e as suas igrejas, né? Então nós vamos ver aqui hoje em Colossenses, né? Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 2 e no versículo 8, nós vamos ler o seguinte, ó: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, irmãos, o Paulo já estava aqui, né, falando aos Colossenses, né, a respeito de filosofias, né, sutis, né, filosofias e heresias sutis, né, aparentemente verdadeiras, né, mas que era segundo a tradição dos homens, né, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, né? Pois é, então o que a igreja faz? A igreja está procurando o quê? Está procurando adquirir a mente de Cristo. Então a mente de Cristo não tem nada a ver com esse mundo, com os rudimentos do mundo e nem com a tradição dos homens, né? Nem com as filosofias, nem com as teorias, né? Nem com as teologias que são contrárias à palavra, né? O que for contrário à palavra não faz parte da mente de Cristo, né? E para a gente saber disso, nós temos que colocar o prumo, né? Como ele tem nos ensinado e como ele ensinou, né? Certo? Então vamos ver aqui
Então, vãs sutilezas é uma coisa interessante, né? Porque às vezes a gente vê comentários, até mesmo dentro da igreja, de pessoas, né, que fizeram o quê? Que absorveram filosofias, teorias e doutrinas que são contrárias à doutrina, né? Teve uma vez que eu ouvi um irmão, não sei se foi um irmão, não me lembro. Ah, por que vocês ficam só falando mal das igrejas? Não é falar mal, não. É que a palavra reprova aquilo que se chama de igreja que está aí, né, falando em nome de Jesus, mas cuja filosofia é filosofia mundana, né? O nome de Jesus e a Escritura está lá apenas para enganar os incautos. Então, esses versículos que nós estamos vendo aqui, todos nós já conhecemos, né? Mas nós estamos fazendo lembranças aqui para ligar com aquilo que a gente estava falando sobre as filosofias, né? Sobre as heresias que apareceram desde o início, né? Na igreja. Que, na verdade, essas heresias vêm lá desde depois de Noé, né? Vem desde Adão, né? Certo? Essas heresias, elas entraram, né, na doutrina lá de Moisés e veio de lá para cá, né? Quando exatamente o povo de Israel teve tolerância para com as religiões ali ao seu redor, né? Certo? Então aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 3, nós vemos o que aqui, ó? Como te roguei, ele escrevendo a Timóteo, né? Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Não ensinem outra doutrina. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Então a nossa edificação, né, irmãos, é o que? É a fé, né? A fé em Deus. A fé na doutrina apostólica, né? Então Paulo está dizendo aqui, ó, não ensinem outra doutrina, mas ensinem o quê? A doutrina que os apóstolos estão ensinando. Não deem ouvidos a fábulas, né? Existem muitas fábulas, né? Fábula aqui que ele está falando é exatamente doutrinas estranhas, né? Doutrinas que negavam, né? A Deus, negavam a Jesus Cristo, né? Negavam a palavra, negavam o ensino apostólico, certo? E aí ele vai dizer o quê? Aí ele no versículo 5 ele diz o quê? Que o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, quer dizer, é o amor, né? De um coração puro, né? Caridade é o amor de um coração puro, ou seja, o fim do mandamento é a obediência com um coração puro, né? E de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, né? Então, a boa consciência é o que nós estamos procurando adquirir, que é a mente de Cristo. Cristo tem uma boa consciência, né? A mente de Cristo não contém determinadas coisas, ou muitas coisas, né, que existem nas religiões que falam no seu nome, né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, acepção de pessoas, né? Quer dizer, a mente de Cristo comporta a acepção de pessoas? Claro que não. A mente dos apóstolos comportava ou comporta a acepção de pessoas? Claro que não. Então isso aí, ó, a acepção de pessoas é um peso, é uma linha, digamos assim, de medida para que a gente possa discernir pessoas, né? Discernir épocas. Então, só dando um exemplo aí, né, irmãos? Bom, aí no
Aqui no versículo 10, sim, nós vamos parar por aqui hoje, né? Já são 10 minutos que eu estou falando. Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós. Amém.